Oi, turma, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade aqui no estudo da cinemática. Nós vamos avançar agora e vamos começar a descrever um tipo de movimento que é o movimento retilíneo uniforme. Na atividade da semana passada, vocês estudaram alguns conceitos básicos da cinemática, a ideia de partícula, né? Como que a gente vai descrever nossos objetos, a gente sempre vai buscar uma simplificação. Então a partícula tem a posição no espaço, tem a velocidade dela, nós não precisamos se preocupar com orientação, com rotação, com um monte de outros movimentos mais complexos e com movimentos internos que um corpo mais complexo pode vir a ter. Nós nos preocupamos apenas com a posição desse objeto em função do tempo. Então, o movimento que a gente vai descrever agora é o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Então vamos lá. O MRU é o movimento retilíneo uniforme. O que isso significa? Retilíneo significa que esse movimento se dá em linha reta, ou seja, ele vai sempre numa mesma direção, né? Vai em linha reta. E uniforme significa que a velocidade desse movimento ela é constante, ela não varia, ou seja, uma velocidade fixa. Então vamos imaginar que eu tenho um móvel, aqui desenho uma bicicleta, e esse meu móvel se move com uma velocidade, vamos dizer, de 20 quilômetros por hora. Velocidade tem essa unidade, né? Quilômetros por hora ou metros por segundo é sempre unidade de distância dividido por unidade de tempo, né? O que isso significa? Então, vamos imaginar que essa minha bicicleta está andando com 20 quilômetros por hora. Isso significa que a cada hora ela vai andar quanto? 20 quilômetros. Então, eu posso escrever que em uma hora ela vai andar 20 quilômetros. Da mesma forma, em 2 horas, ou seja, no dobro do tempo, ela vai andar o dobro da distância, 40 quilômetros. A partir dessas informações, eu posso buscar uma generalização. E essa generalização está expressa aqui nessa relação aqui. ΔS igual a V ΔT. O que isso significa para a gente? ΔS é a variação no espaço. S é de space, que significa espaço em inglês. Então o ΔS ele significa S final menos S inicial. Sempre a posição final menos a posição inicial. E o ΔT, de forma análoga, significa também o tempo final menos o tempo inicial. Como a velocidade é constante, eu posso pegar qualquer intervalo que eu quiser, essa razão vai ser a mesma. O espaço percorrido por unidade de tempo. Então vamos ver se isso aqui vai bater com essa minha fórmula, para a gente entender como que usa essa fórmula. Então vamos dizer que eu queira saber qual que é o ΔS em uma hora. Depois de uma hora andando essa velocidade. Então eu vou pegar 20 quilômetros por hora, que é o meu V, e vou multiplicar pelo ΔT, a variação de tempo que eu quero descobrir quanto que o meu móvel andou. Bom, aqui eu tenho 20 quilômetros por hora vezes uma hora. Então a hora cancela com hora, e eu vou ficar com 20 vezes 1 quilômetro, que é igual a 20 quilômetros. Tá certo? É bem importante vocês perceberem que a unidade de medida, quilômetros, ela vai sendo carregada ao longo da conta. E que no final, as minhas unidades aqui se cancelam e ela tem que bater. Se eu tenho quilômetro do lado direito da minha equação, eu tenho que ter quilômetro do lado esquerdo da minha equação. Então, minhas unidades têm que ser coerentes com o problema que eu estou resolvendo. Vamos fazer para 2 horas para a gente ver aqui e depois para 3 horas para a gente ver como que vai ficar. Tá bom, gente. Agora vamos usar isso daqui para calcular quanto que é o ΔS em 2 horas e ver se bate com aquela nossa previsão. Então, eu vou escrever V, a constante não muda. Por quê? Porque o móvel está sempre com a mesma velocidade, 20 quilômetros por hora. E vou multiplicar pelo tempo que eu quero descobrir. É o meu ΔT. Então, de novo, as unidades aqui se cancelam. Eu vou ficar com 20 vezes 2 quilômetros. Multiplico os números e deixo a unidade de ladinho ali. Isso são 40 quilômetros. Então, bate com a nossa previsão aqui de cima. Da mesma forma, né, se passar o triplo do tempo, a gente espera que ele vai andar o triplo da distância, o triplo de 20 quilômetros, né? Então, vamos lá. Se ele andar 20 quilômetros por hora, então depois de 3 horas, ele vai andar 20
vezes 3 quilômetros. São 60 quilômetros. Tá certo? Então, gente, ó, usando também essa relação aqui, ΔS igual a V ΔT, que me permite encontrar o ΔS, eu posso isolar o V e encontrar uma expressão para velocidade. Fica V igual a ΔS, aí eu jogo ΔT para baixo dividindo, isso fica ΔS sobre ΔT. Então a minha velocidade também é o espaço percorrido por intervalo de tempo. Isso vale para qualquer intervalo de tempo. Então se eu pegar aqui 3 horas, quanto que ele andou? Andou 60 quilômetros. 60 quilômetros dividido por 3 horas são 20 quilômetros por hora. 60 sobre 3, quanto que dá? Dá 20, que é a velocidade do meu móvel lá em cima que a gente definiu. Então, isso vale. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado em qualquer uma das duas equações é o seguinte, é usar o mesmo ΔS para o respectivo ΔT. Então, você não pode usar 40 km em 3 horas, porque ele anda 40 km em 2 horas, não em 3 horas, né? E tem outra questão aqui, que é a questão da unidade. Então, como eu falei antes para vocês, a unidade que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. Então, eu represento isso por esse sinal aqui de colchetes em volta da minha grandeza física. A grandeza física que eu tenho aqui dentro é a velocidade. Quando eu boto colchetes em volta, eu estou me referindo à unidade da velocidade. Da mesma forma aqui, eu vou botar colchete dos dois lados. Então, eu vou ter que a unidade de velocidade é igual a unidade de distância dividido por unidade de tempo. É isso que essa equação me representa. E quanto que vale a unidade de distância? Vale quilômetros. Pelo menos é a unidade que eu estou usando aqui, né? Não é o sistema internacional, como a gente viu nas atividades passadas, né? E qual é a unidade de tempo que eu estou usando aqui? É horas. Então a unidade de velocidade que a gente está usando aqui é quilômetros por hora. Se eu quisesse usar o sistema internacional, eu ia usar metros por segundo, né? Por quê? Porque o sistema internacional é também conhecido como MKS, metro, quilograma, segundo. Mas vamos continuar aqui usando quilômetros por hora para a gente ver um negócio aqui. Então vamos fazer assim, vamos construir uma tabela com esses dados que a gente calculou antes. Eu apago meu quadro só porque meus quadros são muito pequenos e eu preciso escrever. Vocês estão copiando no caderno, vocês têm mais espaço, eu espero que vocês copiem tudo que eu estou escrevendo, tá? Até o que eu escrevo e apago, né? Bom, vamos lá. Vou construir uma tabela aqui com esses dados que a gente encontrou. Então, o meu tempo medido em horas, ou melhor, o espaço percorrido, né? Como função do tempo, é isso que a gente vai. Espaço percorrido em quilômetros, né? A unidade que a gente está usando aqui. Então, vamos começar a preencher. Primeiro em 0 horas, depois de 1 hora, depois de 2 horas, depois de 3 horas, depois de 4 horas e depois de 5 horas. Com 0 horas eu não fiz, mas vamos fazer aqui de cabeça rapidinho. Então eu boto 0 aqui nessa equação, 0 vezes 20 é igual a 0. Então vão ser 0 quilômetros. Para 0 horas, o meu móvel andou 0 quilômetros. Depois de 1 hora, quantos quilômetros ele vai ter andado? A gente calculou, ainda está aqui em cima, é o 20. Depois de 2 horas, a gente calculou, também está escrito aqui, é 20 quilômetros por hora vezes 2 horas, dá 40 quilômetros, tá certo? E depois de 3 horas, bom, eu apaguei aqui, né? Mas eu tinha feito essa conta e a gente tinha chego que ele ia andar 60 quilômetros depois de 3 horas, tá certo? E depois de 4 horas, bom, essa conta segue, 20 quilômetros por hora vezes 4 horas, só aplicar nessa fórmula aqui de cima, velocidade vezes ΔT. Vai ser 20 vezes 4 dá 80 km por hora. E depois de 5 horas? Bom, é a mesma progressão. Vou deixar para vocês fazerem depois com 5 horas. Vocês podem fazer aí no caderno de vocês. E agora vamos usar essas informações aqui da minha tabela para construir um gráfico, tá bom? Vamos ver como que funciona para construir um gráfico. Então, o que eu vou fazer agora é graficar esses dados da tabela, ou seja, colocar essa informação de uma forma gráfica. Então, vai ser uma forma que a gente vai olhar, visualizar, identificar os pontos relevantes e a gente vai conseguir extrair várias informações, inclusive podemos extrair essa tabela a partir desse gráfico, tá? Então, agora vamos graficar a informação que está exposta nessa tabela aqui. Vamos lá, eu vou escrever aqui ΔS em quilômetros. Então é muito importante que você expresse
qual grandeza física você está disponibilizando nesse eixo e qual grandeza física você vai estar colocando nesse outro eixo, em função do tempo. Então a gente sempre vai colocar o tempo na horizontal, horas, o tempo está em unidade de horas. Você vai botar o tempo na horizontal, por quê? Porque é assim que a gente representa funções. Vocês vão ver na matemática que a variável independente sempre está na horizontal. A variável dependente está sempre na vertical. Como a velocidade é a relação entre tempo e espaço percorrido, então a gente diz que esse aqui é um gráfico do espaço em função do tempo. E como que vai ficar esse gráfico? Ele vai ser um gráfico de linha reta. Vocês vão estudar na matemática funções e as retas vão ser as funções de primeiro grau. Vocês vão ver isso lá na matemática. E aqui, várias propriedades que a gente vai ter lá na matemática, a gente vai ter aqui também, tá? Então, o que esse gráfico representa? Se eu vim aqui, ó, e eu tiver aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e 5 horas, então esse meu gráfico aqui vai me dar nessa posição aqui, a minha reta vai estar marcando aqui, ó, 20 km. Por quê? Porque em 1 hora ele andou 20 km. A mesma coisa vai ser aqui. Aqui nós vamos ter 40 km, que é a distância percorrida em 2 horas. A mesma coisa aqui. E aqui em cima, mesma coisa, 4 horas vai bater com 80. E aqui em cima, vocês vão encontrar esse valor e vão colocar aí no caderno de vocês. Qual que é a distância percorrida? Só completar aqui o gráfico. Qual que é a distância percorrida após 5 horas? Claro, se supondo que o meu móvel seguiu com velocidade constante todo esse tempo, né? Tá, então vamos lá. Se eu quiser pegar, por exemplo, aqui no meu desenho, um intervalo de tempo qualquer, ó, essa minha reta aqui, ó, ela vale ΔT. Então aqui o meu tempo final é igual a 3, meu tempo inicial é igual a 1. Se eu pegar o mesmo intervalo correspondente aqui, ó, percebam, eu estou desenhando aqui um triângulo retângulo. E aqui, esse meu espaço aqui, ele vale ΔS, esse lado do retângulo. Tá certo? Sendo que ΔS é posição final, espaço final, menos espaço inicial. Então eu vou pagar aqui essa tabelinha que eu usei para construir, né? Mas vocês podem manter aí no caderno de vocês, só para ter espaço para desenvolver aqui umas contas aqui. Então o que acontece aqui? Do triângulo retângulo eu tenho aqui um ângulo. Eu vou chamar esse meu ângulo de θ, tá meio ruim essa caneta, né? Vou chamar esse meu ângulo de θ. Eu sei que a inclinação desse meu ângulo está ligado com a velocidade. Quanto mais inclinado, maior o meu ΔS para o mesmo ΔT. Então eu vou dizer que a inclinação que está ligado com a tangente do ângulo é igual a ΔS dividido por ΔT. Mas ΔS dividido por ΔT é igual a velocidade, né? Se eu pegar o ΔT e jogar dividindo aqui para debaixo do ΔS, eu vou encontrar a velocidade. Então eu vou dizer a velocidade é igual a tangente do ângulo do meu gráfico. Ou seja, a inclinação do meu gráfico está ligada com a velocidade desse móvel. Vamos ver se dá certo? Aqui nesse intervalo aqui, o que eu estou pegando? Eu estou pegando 60 menos 20, né? Posição final menos inicial. Então vamos escrever aqui 60 menos 20. Dividido por quem? Pelo meu intervalo de tempo, que é 3 menos 1. Final menos inicial. Isso aqui vai me dar 40 quilômetros, porque esse eixo aqui está em unidade de quilômetros, dividido por 2 horas, porque esse eixo aqui tem unidade de horas. Então 40 dividido por 2, isso aqui vai me dar a velocidade do meu móvel, que é 20 quilômetros por hora. Tá certo? O que eu fiz aqui? Eu só apliquei nessa fórmula aqui, essas duas fórmulas. Então eu substituí o ΔS, substituí o ΔT pelo tempo final menos inicial, ΔS pelo S final menos inicial. Eu substituí nessa fórmula aqui. Isso aqui é igual a velocidade em quilômetros. E também está associado a esse ângulo pela tangente. Tá bom? Tá bom, mas por exemplo, e se eu quiser converter as minhas unidades para o sistema internacional? Porque como eu falei aqui, a minha velocidade de 20 km por hora não está no sistema internacional. Como que eu vou fazer isso? Então vamos lá, eu vou escrever aqui as unidades que eu quero converter, né? Eu sei que 1 km dividido por 1 hora vale o quê? 1000 metros dividido por quanto que é hora em segundo? 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então 60 vezes 60 segundos. Tá certo? Então isso aqui vai me dar 1000 metros dividido por
3.600 segundos. Porque se você fizer 60 vezes 60, 6 vezes 6 dá 36. E 10 vezes 10 dá 100. 36 vezes 100 dá 3.600. Então, esses zeros a gente pode cancelar já. Isso aqui é 10 sobre 36. 10 sobre 36 eu posso dividir por 10 em cima e embaixo. Eu fico com 1 sobre 3,6. Então, 1 km por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Tá certo? Mas digamos que eu queira saber o contrário, que eu queira passar de metro por segundo para quilômetro por hora. Então, isso aqui é a mesma coisa. Eu posso jogar o 3,6 para o outro lado. Então, eu vou ficar com 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Tá bom? Então, isso significa que 1 km por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, se eu tiver uma medida em quilômetros por hora e quiser passar para metros por segundo, é só eu dividir por 3,6. Por outro lado, se eu tiver a medida em metros por segundo e quiser passar para quilômetros por hora, é só eu multiplicar por 3,6. Por quê? Porque 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Vamos ver como que isso aqui funciona? Então vamos lá, vou fazer um exemplo aqui para a gente entender. No caso, a nossa velocidade do ciclista é 20 km por hora, certo? Essa é a velocidade do ciclista. Eu quero saber quanto que é em metros por segundo, então eu vou escrever 20, manter o 20, e o quilômetro por hora eu vou escrever em termos de metros por segundo, que é 1 sobre 3,6 metros por segundo, tá certo? Então eu vou fazer essa multiplicação. 20 vezes 1 sobre 3,6 é a mesma coisa que dividir por 3,6, né? Então eu vou escrever que a minha velocidade é igual a 20 dividido por 3,6 metros por segundo. E quanto que vale isso? Eu já fiz essa conta antes, tá? Ela dá aproximadamente 5,5 metros por segundo. Aproximadamente, tá? E agora, como eu converti isso para o meu sistema internacional, eu vou usar esse gráfico no sistema internacional e vou fazer uns cálculos também usando metros por segundo para vocês aprenderem. Então, antes nós vimos um gráfico que a gente diz que é o gráfico da posição em função do tempo. Então, ele é S por T. Agora nós vamos ver um gráfico diferente, que ele vai me dar a velocidade em função do tempo. Como eu fiz essa transição de unidades, eu podia manter quilômetros por hora, tá? E isso tudo ia dar certo igual. Eu posso fazer gráficos de velocidade em quilômetros por hora igual eu fiz o da posição, do mesmo jeito que eu posso fazer gráficos de posição em metros por segundo. Mas eu vou fazer esse aqui em metros por segundo para dar um exemplo diferente com outras unidades. Então eu vou botar aqui meu tempo em segundos, tem que indicar aqui no meu gráfico a unidade que eu estou usando. E a minha velocidade vai estar em metros por segundo. Tem que estar coerente, né? Eu não posso usar unidade de quilômetros por hora aqui em cima se eu tenho aqui segundos, tá certo? E esse meu gráfico ele vai ser um pouco diferente daquele lá. Por quê? Porque naquele meu gráfico da posição com relação ao tempo, o móvel sempre estava numa posição diferente. Então, conforme eu avançava no eixo do tempo, eu tinha que avançar no eixo da posição. Então, meu resultado era uma reta. Agora não vai ser assim. Por quê? Porque a velocidade, que é o que eu estou representando nesse eixo, ela é sempre constante. Então, todo tempo eu vou ter a mesma velocidade. Depois de 1 segundo, eu vou ter uma velocidade de 5,5 metros por segundo. Depois de 2 segundos, eu vou ter uma velocidade de 5,5 metros por segundo. Depois de 3 segundos, eu vou ter uma velocidade de 5,5 metros por segundo. E assim sucessivamente. Então, o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar um gráfico que ele é uma reta horizontal. Esse gráfico também é chamado de gráfico constante. Por quê? Porque o valor da minha variável dependente é sempre o mesmo. Não importa o valor da minha outra variável. Ele é uma reta horizontal. Agora, vamos dizer que eu tenha esse gráfico aqui e eu queira saber
quanto que o meu móvel andou, digamos, no intervalo de tempo de 1 até 3 segundos. Então, digamos que eu queira saber quanto que ele andou nesse intervalo de tempo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar duas retas aqui, ó, e vou desenhar um retângulo aqui, ó. E deixa eu perguntar, quanto que vale a área do retângulo? A área de um retângulo vale o produto de um dos lados vezes o do outro. Só que aqui nessa vertical, quanto que vale o meu produto? Vou até escrever aqui. A área desse retângulo aqui. A é igual a 5,5 metros por segundo, porque é a unidade da minha velocidade, vezes essa distância aqui, que é 3 menos 1 segundos. Então, a área é igual a velocidade vezes o ΔT. E velocidade vezes o ΔT, a gente já tinha visto antes, eu apaguei aqui, mas vocês têm aí no caderno, é igual ao ΔS. Então, a área é igual a ΔS. Nesse meu caso aqui, esse ΔS vai ser, ou seja, o espaço percorrido nesse intervalo de tempo. Então, aqui nesse meu exemplo, esse ΔS vai ser 5,5 metros por segundo, vezes 3 menos 1 são 2 segundos. Igual no outro caso, eu tenho segundo cancelando com segundo, eu vou ter duas vezes 5,5 metros. Então, meu ΔS é igual a aproximadamente 11 metros. Então, essa é a distância que ele percorreu nesse intervalo de tempo que eu separei. E o meu a minha área, está associado a ΔS, ao deslocamento do meu móvel, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham se interessado, tenham gostado um pouco. No começo é um pouco cansativo entender esses gráficos e tal, mas aos pouquinhos a gente vai trabalhando. Vocês têm um texto, tem também uma leitura indicada no livro, que vai auxiliar vocês a entender esse tipo de coisa. Tem outros exemplos, tem outros tipos de gráfico, tem outras situações, né? Mas o básico é isso. Eu mostrei o gráfico S por T, posição em função do tempo, e mostrei agora um gráfico V por T, da velocidade em função do tempo, que no MRU é uma reta constante. Bom, então é isso. Existem outros tipos de gráfico, existem outros tipos de movimento, tá? Mas a gente está iniciando aqui o estudo do MRU. O movimento retilíneo uniforme, o gráfico S por T, ou seja, espaço em função do tempo, sempre vai ter a forma de uma reta, de uma função de primeiro grau. E, por sua vez, os gráficos V por T, como a velocidade sempre é constante, eles sempre vão ter a forma desse gráfico constante, de uma linha reta. A velocidade pode ser negativa se o móvel estiver se deslocando no sentido contrário, no sentido negativo, mas ela sempre vai ser constante no caso do MRU, reta, enquanto que a posição vai ser sempre uma função de primeiro grau, uma reta com alguma inclinação. Se essa velocidade for negativa, essa inclinação vai ter outro declive, né? Vai ser para o outro lado. É interessante vocês perceberem que no estudo da cinemática, pouco importa, eu até abandonei a ideia de bicicleta e várias vezes eu falei de um móvel. Por quê? Porque a gente está considerando a bicicleta, o carro ou qualquer objeto que esteja se movendo como uma partícula. Então, se a gente tem uma estrada, a estrada não precisa nem ser em linha reta, mas eu posso fazer uma aproximação do movimento retilíneo uniforme se eu tiver uma velocidade média desse móvel. Então, quando você tem a estrada lá, várias posições, quilômetro 20, quilômetro 50, quilômetro 80, você pode encontrar a velocidade média desse móvel, por exemplo, a partir das posições e dos intervalos de tempo que você mediu entre você passar por uma placa e a outra. Então, se você, sei lá, levou meia hora para andar da placa do quilômetro 50 até o quilômetro 80, você levou meia hora, então a gente volta para essa formulinha aqui. Eu vou fazer o meu ΔS, que é o S final menos o inicial. Então 80 menos 50 me dá 30 quilômetros. Você levou meia hora, que é 0,5 hora. Meia hora, você andou 30 quilômetros em meia hora, em uma hora, que é o dobro de meia hora, você vai andar o dobro de quilômetros, que é 60. Então,
A velocidade média, nesse caso, é 60 quilômetros por hora. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Desejo bons estudos, boa semana para vocês. E em caso de dúvida, entre em contato pelo grupo da turma que eu montei no WhatsApp, ou então pela plataforma do Google, que eu vou estar respondendo as perguntas que vocês fizerem. Então é isso, um abraço, bons estudos para vocês e até mais.